TV Jet, estamos aqui em mais um programa Ciência e Fé, onde estaremos abordando hoje quando a fé encontra com a ciência, quando o ceticismo encontra com a fé. E melhor do que isso, estaremos falando com um médico, que é uma área da ciência que mexe muito com o ser humano, que mexe muito com o profissional e que mexe muito com a liderança cristã em todas as igrejas e em todas as instâncias. Tá legal? Está no ar o programa Ciência e Fé. Estamos entrevistando hoje no Ciência e Fé a doutora Alessandra Leite Pasqualini. Ela vai trazer suas experiências aqui. Você pode ficar muito edificado com essa experiência dessa médica, que é também cristã e que faz parte de uma liderança de igreja. Tudo bem, doutora? Tudo bem, pastor. Quero agradecer aqui a oportunidade de estar participando desse programa, um assunto aí tão edificante para todos os cristãos. E é um tema muito difícil, às vezes, a gente abordar como profissional, mas a gente vê que a ciência e a fé, elas andam juntas. Pois é, você já teve, como médica, assim, algum conflito na faculdade ou na vida em geral? Eu sei que muitos alunos, na medicina, eles entram na faculdade e eles têm um conflito assim, enorme, principalmente no segundo, terceiro ano, quando a fé deles é muito provada ou a ciência é muito explícita quanto à linha que ela segue, né? Você teve algum conflito na faculdade? Você já era cristão ou não? Como foi? Isso realmente acontece, assim, aconteceu comigo, mas não só comigo. No geral, isso acontece com muita frequência. No meu caso específico, eu fui criada dentro de uma doutrina mais humanista, então eu era ateia, eu não acreditava em Deus. E durante a faculdade, a gente, por ter uma formação cientista de conhecimento, de buscar o entendimento das coisas do ponto de vista médico, então isso realmente bate um pouquinho mais profundo durante o curso de medicina, especificamente. Principalmente você vai entendendo ali o sistema do corpo humano. Se ele é uma pessoa bastante racional, no sentido, assim, no sentido materialista de ser, ele torna-se mais ainda racional nessa linha do agnóstico, do lado de não acreditar. O estudo do corpo humano, me parece, eu participava de outro, eu era de ciências humanas, eu fiz história, mas quando era bem ao lado do pessoal da medicina. Então, a gente via os meninos novos entrarem, depois, 2 anos depois, eles tinham uma nova cabeça. Eu acho que mexe muito, né? Com certeza, porque a gente começa a lidar com a vida, a gente começa a lidar com coisas, como que eu falo assim, com a vida do ser humano. Você então, pode salvar uma muito vida, profundo. Você, então, como médico. Existe até um pouco do lado de que se a pessoa não tiver um certo preparo, humanamente falando, muito médico, às vezes, se acha um Deus, eu tenho o poder de dar vida, eu tenho o poder de evitar a morte. Esse é o ponto. Eu tenho o poder de salvar uma vida, Exatamente. Nós estávamos vendo um testemunho de um cardiologista agora há pouco, no YouTube, ele falando que era cético, que a esposa dele era de uma determinada igreja, e ele falando que está fazendo uma operação cardiovascular, parece que tira o sangue, e coloca numa máquina lá, não entendo bem da sistemática, o coração bate para depois jogar de novo. Exatamente, a gente chama isso de circulação extracorpórea. Circulação extracorpórea. E quando eles jogaram de novo, o coração da senhora não voltava. E ali parece ser uma pessoa amiga, ou ser uma pessoa que ele tinha uma estima assim, e ele lembrou da esposa dele. Ele orou e, inexplicavelmente, o coração dela volta a bater. E aí, você já teve alguma experiência assim, ou alguma coisa parecida? É interessante porque uma coisa é a gente como profissional. Naquele momento, a gente tem que ter uma certa postura.
né? A gente não pode transparecer muito a questão da sua fé, até para não entrar em conflito. Obviamente que, no meu caso, né, eu já me deparei com uma situação dessa, em que eu tive uma paciente que ela tinha, eu sou oftalmologista, então ela tinha uma infecção ocular muito séria, um quadro clínico muito sério, e aí eu tinha já esgotado todas as possibilidades do ponto de vista médico, eu já, assim, pesquisando, estudando os livros, e nada dava resposta. E aí, nesse dia, um dia à noite, eu estava com meu esposo, e eu falei assim, vamos orar, pedir a Deus, porque realmente eu esgotei, do ponto de vista médico, eu não tenho mais o que fazer. E realmente, a partir desse dia, é difícil a gente, como médico, a gente deixar entender que a gente tem o nosso limite. Porque isso é humano, o homem ele tem o seu limite. E aquilo que é impossível ao homem, isso aí é possível a Deus. É aí que entra a questão da fé. É a questão do seu limite. Né? E vocês oraram por ela à noite? E nós oramos por essa paciente e realmente, a partir do dia seguinte, ela, de uma forma milagrosa, ela começou a melhorar. E eu não tenho dúvida, como médica, que isso foi um milagre. Tem uma pesquisa, né, norte-americana que fala há um índice de mais de 30% das pessoas que têm fé de melhorarem o quadro nos hospitais americanos. Saiu uns 10 anos atrás essa pesquisa. Quer dizer, um índice altíssimo, né? Acima de 30%. Quer dizer, estatisticamente significativo. Muito significativo. Isso num número de 10 mil pessoas, são muita gente, né? É verdade. Mas o médico também tem que ter uma postura, né? Ele sendo Exatamente. cristão, ele tem que ter uma postura também científica, ele não pode... Ele tem que ter uma postura ética também. A gente tem que ter um equilíbrio das coisas, né? Deus foi quem nos deu o dom da ciência, né? Se a gente vê nas Escrituras, a gente vê que o dom da ciência é dado por Deus. Então, isso é válido. Deus deixou a medicina, Deus deixou o profissional médico para cuidar. E através da medicina, dos tratamentos, quantas coisas aí que estão surgindo, eu falo que isso não deixa de ser um milagre do Senhor, né? É Deus permitindo ao homem chegar no ponto em que nós estamos hoje, do ponto de vista médico. Mas interessante, você estava falando no começo e me veio aqui agora. Você fez o caminho inverso das outras pessoas. Você começou como, né? Você era agnóstico? Eu era ateia, né? Eu não acreditava em Deus. Né? Então, você passou do ateísmo, né, ao deísmo, quer dizer, passou do ateísmo a crer em Deus. Exatamente. Quer dizer, você veio da ciência para a fé. Muitos, às vezes, entram com a fé no estudo da ciência e passa do deísmo para o ateísmo. O seu caminho foi o inverso. Tem uma experiência sobrenatural nisso aí, né? Porque você é uma mente racional, criada numa família muito racional na questão... com uma visão muito humanista. Muito humanista. Isso é verdade. Estudou medicina, passou por todo, né, aquele estudo profundo. E depois, como foi isso, doutora? Aí foi uma experiência muito pessoal, assim, eu falo que todo ser humano, ele tem um vazio dentro dele que é exatamente do tamanho da presença e do poder de Deus na pessoa. Então, eu cheguei a um ponto na minha vida em que eu não conseguia encontrar resposta para muitos questionamentos. Aí, eu tive que me dobrar e reconhecer que só poderia existir um Deus, que poderia trazer essas respostas para mim. E aí, realmente, eu tive experiências, vamos dizer assim, sobrenaturais da presença de Deus, porque a palavra de Deus fala, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. E isso, realmente, eu posso falar como médica, como mulher, como ser humano, que isso realmente, isso é válido, isso é real. Você sentiu um toque no seu coração? Foi algo muito forte, que realmente mudou minha vida por completo. Aquele Cristo lá em cima passou a viver dentro do seu coração, uma experiência. Exatamente. Quer dizer, uma médica, né? Não é uma... Porque muitas pessoas, às vezes pode questionar mas é uma pessoa simples. Não, nós estamos falando de um profissional que veio, ela já entra, né, com ateísmo no seu curso
no seu curso na faculdade e ela passa a crer depois. É interessante, eu estava falando com você, eu lembrei de um livro que eu li há pouco, do filósofo Antônio Fleury. Ele é um dos pais do ateísmo do século XX. Ele foi um dos que mais escreveu contra a fé. E agora, com 80 e poucos anos, ele volta à fé, porque ele era filho de um pastor. Com 15 anos, ele abandona a fé e tem toda uma carreira de combate a essa mesma fé. E ele traz o seguinte, uma das fortes convicções dele é por a ciência ainda não ter descoberto ainda como que aquilo que não é vida passa a ter vida. Então, ele fala assim, a possibilidade daquilo que é inanimado a passar a ter vida é como se eu estivesse olhando para essa cadeira aqui e ficasse aqui até que um dia essa cadeira falasse para mim, oi, Silvério, tudo bem? Essa é a mesma possibilidade. Aí ele dá o depoimento dele. Realmente, a explicação ela está em Deus, né? Se a gente for questionar aí tantas coisas, eu falo até dentro da minha profissão, hoje eles estão utilizando a nanotecnologia aplicado à biomedicina, ou seja, um implante, né? Que eles estão utilizando para pessoas que tiveram uma perda profunda de visão começarem a voltar a enxergar, mesmo que um pouco. E o que mais me chamou atenção num congresso que eu fui em Detroit é que, com toda a alta tecnologia, com todas as pesquisas já realizadas, o homem ele não consegue chegar a 1/10 do funcionamento natural do olho, né? Assim, das camadas da retina. Artificialmente, o homem não consegue chegar a esse ponto. É muito, muito difícil. É claro que é todo um caminho, né? Mas eu falo que isso só fortalece dentro de mim que realmente Deus ele é perfeito. Você está falando da retina, né? E como eu quero, não está nem aqui no programa, mas eu quero entrar com você. O Dr. Francis Collins, que foi o diretor do projeto Genoma, né? Que mapeou todos os genes humanos, ele também ele foi igual a você. Ele veio do ateísmo. Quando ele viu o projeto Genoma, quando ele viu o gene, o estudo, ele falou assim, tem que ter uma mente por trás disso. Tem que ter uma mente por trás disso. Ele passa a crer. Então, ele fala em uma das propostas dele, é o olho. O olho humano, na escala de evolução das espécies, assim, é inexplicavelmente... Explica um pouco desse olho humano. Que coisa mais, assim, parece que é o órgão assim, mais, acho que depois do cérebro e do coração, é uma coisa fantástica, né? O que a gente tem assim, de tão fantástico dentro de um globo, do olho? É interessante porque a visão, ela é um dos sentidos mais importantes. 80% da nossa interação com o ambiente, ele se dá pela visão. E a origem, se a gente voltar lá na embriologia, ou seja, no processo de formação do ser humano intraútero, né? No processo aí de desenvolvimento embrionário, ele vem do mesmo tecido do cérebro. Quer dizer, olho? Exatamente. Olha, que coisa interessante. Então, assim, Fala mais. A retina, ela é um tecido, vamos dizer assim, neurológico. Então, não adianta eu ter um olho bem formado se eu não tenho a integração do olho com o cérebro. Então, assim, realmente é algo altamente especializado. E como que é essa integração? Eu estou olhando para você, o meu cérebro, e agora você me representa uma figura médica aqui que está me remetendo a toda a memória desse programa aqui. Essa interação do olho com o cérebro são feitos por neurônios também? Como é que é isso? Sim, é um tecido, né? A gente tem a camada da retina, a gente tem células altamente especializadas que mandam todo esse comando. Na verdade, isso tudo vai via nervo óptica, a gente tem toda uma via óptica dentro do cérebro e a gente tem um processamento dessa informação na região posterior, que a gente chama de lobo occipital. E a visão é algo que a gente aprende. É interessante, pastor, porque ninguém nasce enxergando. A visão é algo que é de pequenininho, a gente precisa de ter todo... Quer dizer que o nenenzinho, ele vê um vulto? Vai, sim, de percepção de vultos, isso vai apurando com o tempo. E depois de uma certa idade que a criança vai começar a enxergar como um adulto. Olha, eu não sabia disso. Processo, ele é muito complexo, porque
não basta você enxergar, você tem que entender, codificar aquilo que você está vendo. É isso que é a coisa mais fantástica, né? O olho dela funciona normalzinho, mas ela não tem informação do externo, né? Ainda para codificar é um aquilo. processo de aprendizado, isso é muito interessante. Que coisa. Aí ela vai... Não, nós é que vamos agora para o intervalo, porque o pessoal já está me chamando ali. Está muito interessante, nós vamos continuar, não saia daí, nós vamos continuar aqui como a gente vai fazer com a criança aqui para ela enxergar. Tá bom? Daqui um pouquinho, Ciência e Fé. TV Jet, nós estamos aqui no programa Ciência e Fé com a doutora Alessandra. Estávamos falando, então, da criança, né? Exatamente. Esse milagre que é o olho humano, uma coisa inexplicável, né? Até mesmo os evolucionistas, eles ficam pasmos, eles ficam pasmos de ver como que é a perfeição do olho humano. Então, você disse que a criança, ela aprende a enxergar. Exatamente. A visão é algo aprendido, é um aprendizado, né? Então, assim, muita gente acha, o neném começa enxergando vulto, depois com o tempo isso tudo, porque o olho ele tem uma integração muito grande com o cérebro. Na verdade, quem enxerga é o cérebro. O olho ele só capta a imagem e essa imagem, então, vai ser, né, passa por um trajeto dentro do cérebro e depois vai ser processado. O cérebro é que lê, então. Né? Exatamente. O cérebro olho ele é um captador de cores. E as cores? A gente tem as cores. É interessante isso. Nós temos células na nossa retina, numa região central que chama mácula. Então, basicamente, nós enxergamos, são 3 tipos de células de cores, né? Então, a mistura dessas cores dessas 3 cores primárias é que vão dar as cores que a gente realmente... Junto com o branco, que é o geral, é que vão dar todas as cores. Aí, essa integração dessas 3 cores é que vão nos dar a percepção de todas as cores. E até o cérebro lê também tudo isso, né? O daltônico, por exemplo, vai ter uma anomalia que vai fazer com que ele enxergue só tais cores ou nenhuma normalmente cor, né? O daltônico ele tem uma deficiência entre o eixo do verde e do vermelho. Então, isso varia, né? Varia de cada caso, a pessoa às vezes tem uma percepção melhor, mais deturpada, vamos dizer assim, do vermelho ou do eixo do verde. Então, isso, com testes específicos, a gente consegue detectar. O olho é interessante, ele sendo ligado à consciência, né? E agora, com o postulado que nós falamos do programa passado, da física quântica, que a base da física quântica é que quando o olho humano bate, quando a consciência junto com o olho, no microscópio, né, o cientista, quando ele olha o mundo subatômico, o mundo subatômico ele compacta e vira matéria. Quando a gente olha a olho humano. Agora, quando nós olhamos com microscópio, quando você consegue esse mundo subatômico, ele é totalmente relativo. Ele é partícula e onda ao mesmo tempo. Tanto o elétron como qualquer mundo subatômico. Qualquer partícula, olha que coisa interessante. Parece que o mundo inteiro foi feito para que o olho humano, junto com a consciência, moldasse esse mundo. Tem até um colega que ele brinca que o cérebro foi formado por causa do olho, né? Então, porque realmente, é lógico, isso é papo de oftalmologista, eu vou ter que ter um cérebro para o meu cérebro, o olho deve ter pensado. Porque o olho, na verdade, ele tem uma origem, né, assim, na embriologia, da mesma origem do cérebro. Então, quer dizer, é um tecido neural que ele capta a imagem. Então, essa integração ela é muito importante. Por isso que a pessoa, quando ela tem alguma deficiência visual, né, uma pessoa que nunca enxergou, ela já nasceu com alguma deficiência, algum problema, a gente sabe que isso vai impactar no desenvolvimento global dessa pessoa. Então, a gente tem que atuar aí de uma forma de estar fazendo uma estimulação precoce, né, nessa pessoa, para que ela não tenha uma sequela, um atraso no desenvolvimento dela. Tamanha essa importância da visão com a nossa interação com o ambiente e no desenvolvimento normal também do ser humano. Nesse princípio, né, quem faz essa experiência é Eisenhower, foi em 1926. Então, eles chegam à conclusão de que
tudo que foi criado parece que foi criado para o nosso cérebro e para o nosso olho. Quer dizer que nós estamos vivendo numa espécie de matrix aqui, que só o nosso cérebro, o nosso olho, a gente não sabe se o cachorro está vendo a mesma coisa que nós estamos vendo, ou se está parecida, mas ela tem muito a ver com a consciência e com o olho. Então, o que está fora de nós está muito linkado do que está dentro de nós. Jesus mesmo falou, né? Se os seus olhos forem bons... Exatamente, né? São os olhos a lâmpada do corpo. Então, isso eu brinco que é uma brincadeira, mas é uma coisa muito séria, que se a gente for na palavra, nas escrituras sagradas, a gente vê já a explicação de muita coisa dentro da própria medicina. Então, essa questão que Jesus falava, são os olhos a lâmpada do corpo, se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será bom. Quer dizer, isso, eu como oftalmologista, eu já percebo que Jesus, ele trazia isso do ponto de vista espiritual, mas moral, ele trazia, né, também do ponto de vista físico. Por quê? Olha, interessante. Né? É muito interessante isso. Então, se você tem alguma coisa que te impede de enxergar, né, isso vai refletir no seu modo de entendimento, de conhecimento, e também do ponto de vista até da forma como a pessoa enxerga, né? A gente pode enxergar a mesma coisa e termos ponto de vista diferente. Então, isso, a gente vê que Jesus, ele já trazia isso, né, há quantos mil anos atrás. E agora a gente está ensinando a gente enxergar de maneira correta. Exatamente. E hoje a gente usa muito o conceito de neurovisão, que é exatamente isso. É a gente entender que quem enxerga, quem processa tudo é o nosso cérebro, é a nossa consciência, é a nossa percepção de mundo. Tem condições da pessoa, num acidente, acidentar o cérebro e perder a visão? Sim, isso pode acontecer, né? Pessoas que, às vezes, elas não têm uma lesão direta no olho, mas pelo fato do cérebro processar toda a informação visual, isso pode ocorrer, sim. Em casos, por exemplo, de acidente vascular encefálico, né? O AVC, em casos de trauma, seja por acidente. Então, isso tudo pode afetar. É muito interessante. Mas, doutora, aquele cego de nascença que Jesus curou, hein? E ele não sabia nada, ele nunca tinha visto. Como é que ele sabia que Jesus de cabelo era cabelo? É a maior prova do milagre, que o milagre de Deus, ele é completo. Deus, ele é perfeito naquilo que ele faz, ele não faz nada pela metade. Por quê? Porque ele era cego de nascença, quer dizer, ele não teve vivência visual. Ele não teve esse processo que eu expliquei anteriormente, que a pessoa aprende a enxergar. Então, a cura de Jesus nesse cego de nascença, ela foi completa, porque ele curou, né? Eu não sei qual o problema que ele tinha. Mas ele, Tatiana, ele já não imagina, por exemplo, nariz deve ser um negócio mais ou menos assim na mente. Mas aí a cura, para mim, foi completa, porque ele teve um nível de consciência de enxergar, não só enxergar, mas a gente vê que ele voltou a enxergar e entendeu o mundo. E parece que ele já saiu andando ali. Exatamente. Eu falo que é a maior prova de João 9, Deus, para você que está nos ouvindo, é João 9. Deus, ele cura por completo, porque ele curou a doença, vamos dizer assim, mas curou também o fato dele nunca ter enxergado e dele começar a enxergar e entender o mundo. Isso, e ele sofria preconceitos, cura. Porque naquela época, em Israel, se a pessoa nascia com a doença congênita, porque ela estava pagando alguma coisa. Exatamente. Tinha essa coisa de uma maldição, a pessoa fez alguma coisa errada, ou os pais, né? Agora, ele é curado e parece que ele sai todo serelepe já conversando. É verdade. Então, a cura foi no cérebro, alcançou o cérebro dele. Exatamente. A pessoa cega de nascença, então, ela fazendo pelo tato, ela pode fazer a imagem dela? Porque tem artistas cegos, né, que fazem esculturas. O interessante da pessoa que ela nasceu com algum problema, né? Normalmente a pessoa, quando nasce com algum problema, ela não tem uma vivência visual, então ela aguça os outros sentidos mais do que a gente. Então, por exemplo, o tato, ele é aguçado, o olfato, ele fica mais aguçado. Mas é muito difícil dela, estou falando de nascença, não uma pessoa que ficou cega depois. Ele tatear o meu rosto e imaginar corretamente como é o meu rosto. Pelo tato, será que dá? É o que eu falo, sabe, pastor? Que a pessoa que tem, né, que nasceu com algum problema visual, ela enxerga o mundo de outra forma. Aí eu falar que eu enxergo, fulano não enxerga, eu falo que são percepções diferentes.
Ele vai ter uma outra percepção. Ele vai ter uma outra percepção. Uma vez eu perguntei a um cego assim, como que você sonha? É mesmo. Então, é interessante isso. Como é que ele sonha? A percepção de mundo dele é o que faz o nível de consciência dele, o pensamento dele e as vivências dele. Então, assim... Se ele sonhar com Jesus, como é que vai ser Jesus? Né? Sei lá, pode ser. A imaginação, aí fica totalmente a cargo do cérebro, né? Sim, exatamente. Ou da revelação vivência, de Deus. Sim. No caso desse cego de nascença, foi uma cura no cérebro também. Foi uma cura completa. Foi passou uma informação ali, foi um milagre. Não foi só uma cura. Então, porque na Bíblia tem curas e tem operação de milagre. Nesse caso. Operação de milagre é quando a gente vê, e além de a gente ver, ainda tem outros órgãos que ficam curados também e aparecem visivelmente. No caso dele, então, foi uma operação de milagre. Foi uma operação de milagre. Porque a cura, vamos dizer assim, né, do problema visual, mas Deus operou um grande milagre na vida desse cego. Porque Bartimeu, ele ficou cego na adolescência. Bartimeu ficou cego. Então, ele já tinha toda a informação antes, né? É muito interessante isso. Como que a ciência, ela estuda, né? E ela chega, né, nesse ponto do olho, nessa interação do olho. Você deve ficar assim, né? Você disse que fez um congresso agora. Exatamente. Eu sou membro da Academia Americana, então a gente está sempre atualizando. A gente, como profissional da área médica, a gente tem que procurar sempre estar se especializando, buscando os novos conhecimentos, as novas tecnologias. Então, esse congresso que eu tive, né, o ano passado, eu falo que foi mais um motivo para eu acreditar ainda mais em Deus, porque realmente o homem, ele ainda não consegue mimetizar artificialmente aquilo que Deus criou com tanta perfeição. É muito interessante. E a própria revelação de Deus no nosso cérebro, ela vem, por exemplo, o querigma, né? Tem o logos, que é a palavra escrita, e tem o rema, que é a palavra revelada por Deus. Ali, se Deus quer... Eu nunca vi o céu, mas eu já sonhei com o céu, quer dizer, teve que vir algumas informações, porque se a gente prestar atenção no livro de Apocalipse, o céu não tem somente 4 dimensões como nós temos aqui, né? Nós temos a latitude, temos a longitude, temos o espaço e temos o tempo, né? Aí, na teoria do Einstein, ele fala que o tempo está linkado com o espaço. Foi a grande sacação do Einstein. Agora, no céu, nós temos mais dimensões, ou essas dimensões se misturam. Agora, lá no céu, então, nós vamos ter que aprender a olhar com o olho. Ah, com certeza. A gente vai apurar ainda mais a nossa visão, né? Já pensou que coisa maravilhosa? A visão do mundo espiritual, né? Que é algo que fisicamente, a gente não enxerga. É algo que vem realmente numa revelação de Deus. Porque de repente, eu imagino assim, que no céu você vê uma paisagem, a hora que você olha para o outro lado e volta, ela já mudou. É interessante. As dimensões, elas são outras do que... Nós estamos presos a uma dimensão. E isso já é fantástico, né? Mas ainda estamos presos a essa dimensão nossa. Pastor, e isso é interessante quando a gente vê, por exemplo, que o apóstolo Paulo, né, antes Saulo, o que Jesus fez com ele quando ele foi um grande perseguidor do cristianismo, e a forma como Paulo, né, Saulo, ele se converteu. Vamos falar disso no próximo programa, porque nosso tempo acabou. Mas, então, o próximo programa vai ser com a doutora Alessandra. Então, a gente vai começar falando do apóstolo Paulo, que teve uma conversão, né, pelos olhos. Então, você gostaria de fazer suas últimas considerações, doutora? Eu gostaria de agradecer, né, ao pastor Silvério pela oportunidade, a toda a equipe aí da TV JET, a oportunidade de a gente poder discutir, debater um assunto aí que é tão importante, né? E eu gostaria de convidar também a você, telespectador da área médica, profissional da área da saúde. A gente tem um encontro aqui com os profissionais da área da saúde, sempre no último sábado do mês, aqui na Igreja Batista de Getsemane, a partir das 17 horas. Eu conto, então, com a sua presença.
Todo sábado, 17 horas. Todo último sábado do mês. Todo último sábado do mês, né? Então, tá bom. Agradecemos também a direção da pastor Jorge Linhares, que é o nosso líder aqui, que está na direção da TV Jet e que tem gostado muito do nosso programa. Fique em paz, então. Até o próximo Ciência e Fé. A gente terá a doutora juntamente conosco aqui para fazermos algumas considerações a mais e trazer maiores informações com você. Deus te abençoe. Tchau.